Bem-vindo ao Memórias da Palavra, o seu refúgio para o estudo sério das Escrituras. Hoje, mergulhamos no livro de Números, capítulo 5, um texto que pode parecer complexo à primeira vista, mas que revela profundas verdades sobre a santidade de Deus, a pureza da comunidade e a sua perfeita justiça. Este capítulo nos ensina que a presença de Deus entre o seu povo exige uma resposta de santidade. No início do capítulo, Deus ordena a Moisés que remova do acampamento todos aqueles que estavam impuros, seja por lepra, por fluxo ou por contato com o morto. Por que essa separação era tão crucial? Porque o tabernáculo, a morada de Deus, estava no meio deles. A presença do Deus Santo não pode coexistir com a impureza. Isso nos lembra da exortação em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. A aproximação de Deus requer purificação. Não podemos nos achegar a Ele de qualquer maneira. A santidade não era uma opção, mas uma condição indispensável para a comunhão com o Criador. Isso nos leva a pensar como essa lei se aplica a nós hoje, debaixo da nova aliança. Embora não pratiquemos mais essas purificações cerimoniais, o princípio espiritual permanece intacto. O pecado, em todas as suas formas, nos contamina e nos separa da comunhão plena com Deus. O pecado é a lepra espiritual que corrói a nossa alma e afeta toda a comunidade da fé. O apóstolo Paulo nos adverte em 1 Coríntios 5 a remover o fermento velho para que possamos ser uma nova massa. A pureza da igreja é uma responsabilidade coletiva. A seguir, o texto aborda a questão da confissão e da restituição. Se alguém pecasse contra o seu próximo, não bastava apenas confessar a Deus. Era necessário confessar o pecado e fazer a restituição completa, acrescentando ainda 1/5 do valor. Isso é o que chamamos de justiça prática. O arrependimento verdadeiro não é apenas um sentimento de remorso. Ele se manifesta em ações concretas que buscam reparar o dano causado. A fé sem obras é morta, e o arrependimento sem restituição é incompleto. Pense nisso. Quando pecamos contra alguém, não estamos apenas ofendendo uma pessoa, estamos também pecando contra Deus e quebrando a sua lei de amor e justiça. Por isso, a reparação é fundamental. Ela demonstra a seriedade do nosso arrependimento e o nosso desejo de restaurar a paz e a harmonia na comunidade. A restituição não compra o perdão, mas é a evidência externa de um coração transformado internamente. Pela graça de Deus, o comentarista bíblico Matthew Henry nos oferece uma reflexão poderosa sobre este ponto. Ele diz que o pecado não confessado e não reparado interrompe a nossa comunhão com o Criador. Ele se torna uma barreira que nos impede de desfrutar da presença de Deus. No entanto, a graça divina sempre provê um caminho de restauração. Através da confissão sincera e da disposição para reparar o mal que fizemos, a comunhão é restabelecida, não apenas com o nosso próximo, mas acima de tudo, com o nosso Deus. Agora, se você está sendo edificado por este estudo e acredita na importância de espalhar a sã doutrina, peço que você clique no botão gostei aqui embaixo. E mais, compartilhe este vídeo no grupo de WhatsApp da sua família. Vamos juntos levar a profundidade da palavra de Deus a mais pessoas. A sua ajuda é fundamental para que esta mensagem alcance corações sedentos. Continuando, chegamos à parte mais desafiadora do capítulo: a lei do ciúme. Uma lei que, à primeira vista, pode parecer estranha ou até mesmo injusta. Um homem que suspeitasse da infidelidade de sua esposa movido por um espírito de ciúme deveria levá-la ao sacerdote. Ali, um ritual era realizado com a água amarga da maldição. Se a mulher fosse culpada, ela sofreria consequências físicas. Se fosse inocente, nada lhe aconteceria, e ela seria justificada. Como podemos entender essa lei hoje? Primeiramente, precisamos olhar para o contexto. Em uma cultura onde a mulher tinha poucos direitos e poderia ser facilmente repudiada por uma simples suspeita, essa lei, na verdade, a protegia. Ela impedia que um marido, em um acesso de ciúmes, agisse de forma precipitada e injusta. O caso era levado diretamente a Deus, o único juiz verdadeiramente justo, que conhece os corações e as intenções. A lei tirava o julgamento das mãos falhas do homem e o colocava nas mãos perfeitas de Deus. Deus mesmo se manifestava para proteger a mulher inocente e para expor o pecado da culpada. Isso demonstra o valor que Deus dá à integridade da aliança matrimonial. A família é a base da sociedade e da comunidade do povo de Deus, e ele estabelece mecanismos para protegê-la. O julgamento de Deus, manifestado nesse ritual, tinha o propósito de proteger a integridade da família
e da comunidade como um todo, purificando-a da transgressão. Além disso, o termo espírito de ciúme nos aponta para uma verdade teológica ainda mais profunda, a exclusividade da nossa aliança com Deus. Em Êxodo capítulo 20, versículo 5, o próprio Deus se declara um Deus zeloso, um Deus ciumento. Esse ciúme divino não é como o ciúme humano, pecaminoso e egoísta. É um zelo santo pela sua honra e pela pureza da sua noiva, a Igreja. Ele nos ama com um amor exclusivo e não tolera a idolatria, que é a infidelidade espiritual. Quando flertamos com o mundo e seus ídolos, estamos despertando o zelo santo do Senhor. Ele anseia por nossa devoção completa e exclusiva. Portanto, a lei do ciúme em número 5 é uma sombra, um tipo que aponta para a realidade da nossa aliança com Cristo. Ele é o noivo, e a Igreja é a sua noiva. Ele deseja uma noiva pura, santa e sem mácula, e Ele mesmo provê os meios para essa purificação, o seu sangue derramado na cruz. Ao refletir sobre a pureza, a justiça e a restituição, somos chamados a pensar no legado que estamos construindo. Cada ato de obediência, cada confissão sincera, cada gesto de reparação, não afeta apenas o nosso presente, mas ecoa para as futuras gerações. Qual é o legado que você está deixando para seus filhos e netos? Um legado de integridade, de temor a Deus, de amor pela sua palavra, ou um legado de compromissos quebrados e pecados não confessados? A decisão de viver em santidade e praticar a justiça hoje é o maior presente que podemos oferecer àqueles que virão depois de nós. Estamos construindo um alicerce de retidão sobre o qual eles poderão edificar suas próprias vidas. Que possamos ser uma geração que leva a sério a pureza do acampamento, que pratica a justiça da restituição e que vive em fidelidade exclusiva ao nosso Deus zeloso. Lembre-se que aqui no Memórias da Palavra temos um encontro marcado. Vídeos novos toda segunda, quarta e sexta, sempre às 11 da manhã, trazendo um estudo detalhado, capítulo a capítulo da Bíblia. Queremos caminhar com você nesta jornada de conhecimento e transformação. Resumindo o que aprendemos em número 5. Primeiro, a presença de Deus exige santidade e a purificação do pecado na comunidade. Segundo, o verdadeiro arrependimento se manifesta em confissão e restituição prática, reparando o dano causado. E terceiro, a lei do ciúme nos mostra a justiça de Deus em proteger a aliança do casamento, e aponta para o seu zelo santo, pela nossa aliança com Ele. Que este estudo nos inspire a buscar uma vida de maior pureza e integridade diante de Deus e dos homens. Que possamos nos chegar a Ele com corações limpos, prontos para viver em comunhão plena com nosso Pai Celestial. Obrigado por nos acompanhar em mais este estudo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Deixe o seu comentário abaixo. Compartilhe suas reflexões. A sua participação enriquece a nossa comunidade. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Até o nosso próximo encontro.